Nas eleições americanas de 2016, a busca por atenção alcançou o patamar mais alto de destaque no mundo e o mais absurdo teve sua vez. Notamos que os fatos perdiam espaço para a narrativa. A forma como se contava a história e a predisposição das pessoas para acreditarem nela pesavam mais na balança do que a veracidade do que era dito. Olhando para o nosso país, o problema se replica. As 10 principais notícias de grandes portais sobre a Operação Lava Jato engajaram 1/3 a menos que as falsas. Foi assim que vimos post-truth ser eleito o termo mais importante do ano pelo dicionário Oxford. A era da pós-verdade. Sem nem sabermos exatamente como, mudamos de época. A polarização de opiniões, uma certa histeria e tensão coletivas, tolerância às notícias falsas e, mais importante, a manipulação na comunicação talvez até façam parte da nossa organização social e sejam coisa bem antiga. O registro da primeira notícia falsa usada para manipular uma opinião pública foi em Roma, no século XVI, quando o jornalista Pietro Aretino inventou as pasquinadas, pequenos poemas de humor que eram colados nas costas do pasquino, uma estátua da praça. Cada poema falava mal de um cardeal diferente e, ao atrair o riso público, acabava com as suas chances de se tornar papa. A única diferença de lá para cá é que ninguém retuitou ou fez uma selfie com uma pasquinada. Hoje, compartilhar notícias se tornou um hábito. Mais de 52% de usuários das redes sociais compartilham notícias nos seus perfis todos os dias. É um fenômeno complexo e curioso. As pessoas compartilham notícias para marcar a sua identidade. E também como uma forma de lidar com algo que choca. Quando se sentem impotentes ou revoltadas diante de uma realidade, se voltam para o coletivo. Se essa atividade hoje responde a tantas funções na nossa vida em sociedade, talvez não baste reconhecer que algo é falso para ser rejeitado. Acontece que a decisão não é apenas racional, ela parte de como a notícia falsa é feita. Primeiro, ela contém algum elemento que fala com uma realidade social, um pano de fundo. Depois, alguns fatos que se passam como dados. Por fim, um tom que fala com a curiosidade e outros sentimentos que movem a ação humana. Com isso, a notícia falsa tem um núcleo que pode ser questionado racionalmente com a conhecida checagem de fatos. Tem também uma parte que mexe com os impulsos imediatos do leitor. A notícia se espalha ativando medos, aversões e preocupações. No fundo, nós estamos viciados em notícias falsas. E não apenas porque não sabemos mais quais elas são, mas porque muitas vezes não nos importamos tanto com isso, desde que a notícia nos entretenha e fale algo que nós já sabemos. Desse modo, pode até ser um erro quando colocamos tanta energia em provar que algo é falso, confiando que será a saída. É um pouco o que já defendia a pensadora Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo, que, aliás, voltou a ocupar a lista de livros mais vendidos nos Estados Unidos em 2016, logo após a eleição do Trump. Coincidência? Na obra, ela aponta que, mais do que provar que uma afirmação é falsa, às vezes precisamos entender qual a intenção dessa falsidade e a sua função. Quando falamos de notícias falsas em geral, a disputa dos fatos se dá no campo racional, do verdadeiro e do falso, mas ao campo das impressões, que permite outras tantas leituras. E o que as marcas, e nós, pessoas da comunicação, temos a ver com isso? Nós não só compramos, mas também geramos impressões. Cada vez mais, as marcas têm sido envolvidas nesse furacão das notícias falsas, pois muitos desses sites se tornaram eficientes máquinas de atração de audiência e, com isso, têm mordido a verba desses anunciantes. As marcas acabam sendo o bolso nesse sistema todo, sem que isso seja uma decisão deliberada, graças aos algoritmos e mídia programática. Muitas vezes, sem saber que algo assim está acontecendo, até serem avisadas por um público nada satisfeito. E para este público final, a mensagem que começa a chegar é: marcas que eu apoio e das quais eu compro estão bancando sites de propagação de notícias falsas e muitas vezes de ódio com seus anúncios. Um cenário como o de hoje, mais do que cautela, exige uma compreensão mais profunda das reais motivações do ser humano, dos sentimentos e emoções que vão compor sua opinião sobre um fato ou sobre uma marca. É isso que buscamos na Trend, entendimento que aponta caminhos e revela significados.